Paz de Jesus, o que você acha sobre a paralisia do sono? E coisa. Deve ser, né? É coisa do diabo ou é porque a gente acorda no meio de um ciclo do sono e o cérebro não liga os músculos? Ah, boa pergunta. Boa pergunta, Daniel. Já deixa a próxima engatilhada que ela fica aqui no Ah, preview. boa. Daniel, boa pergunta, tá? Vamos separar aqui os homens dos meninos, ok? A paralisia do sono, ela é um acontecimento neurológico mapeado e ela realmente acontece, então não é demônio, tá? Mas isso não significa que algumas experiências noturnas sejam paralisia do sono. Algumas experiências noturnas podem ser realmente espirituais e demoníacas. Então, a gente tem que separar aí os homens dos meninos. Vamos falar da paralisia do sono. Ela não está ligada a você acordar em meio a um dos ciclos do sono, porque funciona assim: você tem vários ciclos do sono durante a sua noite, tá? Tem dias que eu tenho 3 ciclos do sono. O que é um ciclo, para quem não sabe do que nós estamos falando? É aquela parte que você tem o sono leve, o sono moderado, o sono alfa, o sono REM. Você tem todas essas etapas do sono, e aí você, no sono REM é onde você sonha, e aí depois você volta para outra fase. Então você tem essas fases do sono. São os ciclos. Eu tenho noites que que eu durmo bem, que eu tenho 7 ciclos de sono. Se você tiver 1 hora e meia de REM durante uma noite de 8 horas de sono, você teve 100% de recuperação. Às vezes você não tem 1 hora e meia, às vezes você tem menos, tal, tá? E você pode ter vários ciclos. Então não significa acordar no meio de um ciclo, porque você fatalmente vai todos os dias acordar no meio de um dos ciclos. Porque tem dia que você tem 4 ciclos, tem dia que você tem 5 ciclos, tem dia que você tem 3 ciclos, tem dia que você tem 7 ciclos, você vai sempre acordar no meio de um ciclo. Então isso não está ligado. Acordar no meio de um ciclo de sono com paralisia do sono. A paralisia do sono é um distúrbio hormonal. Acontece normalmente entre os 18 aos 23 anos. É quando o cérebro ele está firmando todo o volume de neurocomunicação. Funciona assim. Imagine que o nosso cérebro ele tem. O cérebro tem muitos núcleos, tá? É um órgão nuclear. Mas imagine que ele tem basicamente 2 grandes porções. A porção mais exterior, a casca do cérebro, que a gente vê como uma massa cinzenta, é muito fininha, tem menos de meio centímetro, é chamado de córtex. Por isso que é casca. Córtex é casca em latim. Córtex cerebral. Ele tem vários núcleos do córtex também. Córtex pré-frontal, bem aqui na frente, é onde você tem o pensamento racional. Aqui tem o córtex motor, bem em cima da orelha, onde passa um arco de um fone de ouvido, é onde você tem todo o processamento de movimentos e aí por diante. Abaixo do córtex tem a parte da massa branca do cérebro, que envolve muitos sistemas, entre eles o sistema límbico. O sistema límbico é o que esse cara aqui mais usa, porque ele tem 18 anos, ele é um adolescente, então ele pensa muito com a emoção. Ele se ofende mais fácil, ele se alegra mais fácil, ele se entristece mais fácil. Porque ele é adolescente, ele é mais vulnerável às emoções. Eu já sou um cara de 46 anos. O que ele sente de emoção, eu não sinto tanto. Então, se ele fica triste ou feliz muito rápido, eu não fico. Eu sou mais estabilizado. Porque eu sou melhor do que ele? Não, porque eu sou mais velho do que ele. Então, do cérebro dos 18 anos para o cérebro dos 46, houve neurocomunicação. A plasticidade do cérebro faz com que você tenha algumas ligações entre um núcleo e outro. Por exemplo, o núcleo da fala, ele precisa ser ligado ao núcleo da audição, que precisa ser ligado ao núcleo do processamento racional, que precisa ser ligado ao núcleo da emoção, e essas ligações, às vezes, não estão prontas até os 23 anos de idade. Então, por exemplo, não tem o adolescente não fala bobeira? Por quê? Porque não tem a ligação ainda em pensar antes de falar. Entendeu, Matheus? Eu entendi. Então, chega num lugar e fala. Criança, ó, vamos lá. Criança. Sim, Criança não chega uma pessoa que não tem um braço e não fala assim: o que aconteceu com o seu braço? verdade. Né? Porque o cérebro não tem a comunicação ainda da criança olhar e falar: opa, peraí, todas as pessoas têm 2 braços. Por que esse indivíduo não tem um? Será que ele foi amputado? Ele nasceu assim? Sofreu um acidente? Criança não tem isso. Ah, já chega e já pergunta. Porque entendeu? O Algo núcleo natural. da visão, a fala tá ligado, mas o da processamento de raciocínio não tá ainda. Então, essas ligações na neuroplasticidade cerebral, quando começam as ligações entre núcleos e núcleos, os hormônios são ativos, tá? Para poder fazer com que isso aconteça. E aí pode acontecer que durante o sono você tenha quase como que o inverso
a um sonambulismo. No sonambulismo, o seu corpo está dormindo, o seu cérebro está dormindo, mas seu corpo está acordado. No terror noturno ou na paralisia do sono, é o contrário. O seu cérebro está acordado, mas seu corpo está dormindo. E aí você parece que você está ali, você não se mexe, mas você está vendo coisas. E aí o cérebro começa a criar imagem. Se você é cristão, você vai ver demônio, cobra. Se você é ateu, você vai ver um alien. Ou vai ver que você está caindo embaixo, está sufocado embaixo de rochas. Se você é um ufólogo, você está vendo um alien te abduzindo. Cada um vê o que crê, tá bom? Então não é exclusivo dos evangélicos esse processo. E muita gente confunde com um demônio que entrou na casa e apertou o pescoço, mas não é, é uma situação natural. E 98% da população mundial passa por isso. Tá? Alguns em menor escala, eu passei, você vai passar, você não passou ainda. Não. Outros em maior escala. Na escala elevada, a pessoa pode ter um ataque fulminante do coração e morrer. Porque acaba acelerando tanto o coração, a pessoa fica com tanto pânico, medo. Cara, você vê o demônio te apertando o pescoço, cara. Se pesadelo já é ruim, imagina isso, que você sente entre aspas, né? Sente. O cérebro faz. O cérebro faz sentir. Você fica apertado, sufocado. Nossa, terrível.